Olá, pessoal. Que teu coração retenha minhas palavras, guarda meus preceitos e viverás. Adquire sabedoria, adquire perspicácia. Não te esqueça de nada, não te desvie de meus conselhos. Não abandones a sabedoria, ela te guardará. Ama, ela te protegerá. Provérbios 4, versículo do 4 ao 6. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu quis fazer esse vlogzinho aqui diante da Sagrada Escritura, a Bíblia, para falar um pouquinho aqui com vocês, né, desse projeto Lendo a Bíblia. Esse projeto Lendo a Bíblia, ele veio, né, depois de um ano do canal, que na verdade o canal ele já estava ali, nasceu com a ideia, sim, devido a compartilhar as coisas de Nossa Senhora, né, da consagração. Ela fazia esse pedido e quando ela me pediu isso, sinceramente, eu estava para lá de ocupada na igreja, eu estava para lá de cheio de projetos. E quando eu peguei para fazer o canal, ainda estava até em coordenação, né? Quando eu disse o sim, eu estava até em coordenação também. E as coisas na minha vida foram mudando, né? E aí chegou o final do outro ano e o padre Monsenhor Jonas, né, faleceu. Eu estava com o livro dele, né, da palavra do dia, palavra no dia a dia. Li esse livro, entendi porque que eu não tinha conseguido ler a Bíblia antes, né? Eu já tinha participado de um projeto, mas era um projeto de quê? Leitura orante. Então era ler e rezar. Eu não tinha conseguido ler porque eu estava participando com um outro sacerdote que é até da Canção Nova. Ele tem um projeto muito bom, mas eu não conseguia assim acompanhar porque ele começava com Lucas. E tinha alguma coisa nessa leitura que começar com Lucas toda vez era a mesma coisa. Começava, eu participei de vários grupos, assim, começava, não dava certo, não começava, não dava certo. E aí no livro do Padre Jonas eu descobri que tinha que ser uma coisa, né, para amansar o coração, tal. Então ele tem uma ordem ali que ele sugere para a gente começar, mas é para fazer leitura orante, que é ler a Bíblia e rezar a Bíblia. E aí eu fiquei com aquele projeto na cabeça, pensei alguns dias e eu fiz o quadro aqui no canal chamado Palavra do Dia, que eu medito, né? Que eu medito a liturgia diária. Por que eu escolhi a liturgia diária? Porque na época eu falei assim, né? Vou fazer igual tá no livro. Aí depois eu pensei assim, não, peraí, vou fazer uma oração. Não, vou fazer isso. Aqui tinha um roteiro, né? Tinha um roteiro ali. E eu pensei que não ia dar conta de fazer do jeito, porque, né? Quando você faz um projeto, mesmo que seja uma pessoa vai ver, a gente tem que ter responsabilidade, né? E é sempre um compromisso com Deus também, né? Não era assim só pensando nas pessoas, é um projeto, todo projeto é pensando em Deus, que Deus pode fazer comigo em primeiro lugar e depois com os outros, né? E aí eu comecei a pensar e falei, não, tem que ser liturgia diária, porque isso vai me ajudar também no meu dia a dia espiritual. Aí eu comecei a fazer a palavra do dia, que é a leitura orante de parte da liturgia. Não pego todas as leituras. Eu leio todas as leituras e vejo assim o que
o que me soa melhor para meditar naquele dia, né? Porque às vezes eu bato o olho numa leitura da liturgia e me vem claramente uma meditação. Às vezes a leitura eu vou para um lado, vou para o outro, falo, né? Eu vou ter que escolher, mas nenhuma delas está fácil para mim. Então, os vídeos são curtos, mas o vídeo é bem longo. Demora, tem a arte, tem a oração, né? Tem a seleção de qual é a parte que vai, né? Vai estar ali no vídeo e tal. Mas eu ainda sentia que estava faltando alguma coisa. Eu queria ler a Bíblia mesmo, sabe? Assim, ler a Bíblia, né? Ler. E aí eu comecei a pensar, né, no ano passado, foi em outubro, quando eu fiz um roteiro. Eu fiz um roteiro até março, mais ou menos. E eu falei assim, vou ler, né? Vou fazer isso pro ano que vem. E aí veio como uma confirmação, né? Logo no começo, dia 1 ou dia 2 de janeiro, uma amiga me mandou um planner de leitura bíblica e lá tinha outra ordem, bem diferente do Monsenhor Jonas e diferente do outro padre lá da Canção Nova também. Aí eu falei assim, não, mas eu já fiz, o Senhor me inspirou a fazer esse projeto com a leitura menor, né? Porque assim, vamos ler, vamos começar pelos menores, porque às vezes a gente tem preguiça, vamos falar a verdade, né? Diante da palavra não dá para mentir, dá preguiça ler o Evangelho porque é grande. Então vou começar a ler os livros menores, né? E aí eu comecei a fazer. Quando eu comecei a gravar, teve aí uns 3 dias de chuva. Eu falei, não vou parar de gravar. Então, inclusive tem uns vídeos que você escuta o trovão, né? Escutar raio não dá, mas o trovão. Você escuta o trovão. Eu termino de falar uma palavra e parece efeito especial, mas não é, né? Tava caindo um pé d'água aqui. E eu também reparo, né, que às vezes eu embolo numa palavra, né? Eu tô lendo, a letra é pequena, mesmo usando a luminária, né, que fica aqui. Mesmo usando a luminária, né? Tem horas que, por a letra ser pequena demais, embola. Então, às vezes a vista embaça, às vezes é a língua que embola. E aí dá vontade de, né? Eu acho que vocês devem falar assim, por que ela não gravou de novo? Porque às vezes eu erro no meio do vídeo e continuo. Vai tudo direitinho. Às vezes é no final. E o que o tentador quer é que não faça nada. O que o tentador quer é que eu não faça nada. Se não for perfeito, tem gente que fala assim, se não for perfeito eu não faço. Lógico que para Deus é o melhor, mas o que o tentador quer? Que ninguém leia a palavra, que eu não leia a palavra. Então, às vezes, vocês podem ver que eu embolo, falo 3 vezes a mesma coisa até ficar a pronúncia certa e continuo. Sabe por quê? Para não desanimar. É claro que quando eu começo a ler, embolo a língua, embolo demais lá no começo e eu continuo errando, eu regravo. Eu paro, descanso um pouco, né? E regravo. Mas eu tenho essa necessidade de, mesmo não estando perfeito, aliás, esse canal todo é nessa base. Mesmo não estando perfeito, eu estou postando. Por quê? Porque, por mais que não esteja perfeito, a perfeição está na ação de Deus. E é nisso que eu confio. É lógico que para Deus, digo e repito, tem que ser o melhor. E eu estou dando o meu melhor. Mesmo quando eu gaguejo, eu estou dando o meu melhor. E eu estou falando isso porque talvez você esteja desistindo de rezar, desistindo de pregar, desistindo de alguma coisa, porque não está perfeito. Perfeito só Deus. Mas que esse crânio é excelente. Perfeito só Deus. Mesmo que não esteja perfeito, siga em frente. Siga em frente.
e deixa Deus agir. Deixe Deus agir. É Ele que torna tudo perfeito. E perfeito aos nossos olhos, né? Às vezes a gente acha, eu lembro muito bem de uma pessoa lá na igreja, uma vez a pessoa estava passando mal e a pessoa deu o seu melhor. Imagina você estar passando mal e cantar, né? Cantar é uma coisa difícil, porque envolve o estômago, envolve a respiração. Cantar não é fácil. E a pessoa tava com muita dor, eu não sabia disso, né? E a pessoa naquele dia, meu Deus, cantou como um passarinho, era perfeito. A minha alma foi lá no céu e voltou. E quando terminou a missa, o Senhor falou: fale com ela. E eu olhei para essa pessoa e falei assim: nossa, mas que voz linda. Eu falei assim: você já tem uma voz muito linda, mas hoje, super hoje, a sua voz foi a mais linda de todas. Essa pessoa encheu os olhos de lágrimas e disse assim: é sério? Eu falei sério, me ajudou a rezar muito e foi verdade. Aí essa pessoa disse: eu tava com tanta dor, eu achei que eu tava desafinando. E não tava. Aí você vê, se a pessoa deixasse de servir naquele dia porque, eu não vou cantar perfeito, mas Deus usou da dor daquela pessoa para fazer o melhor canto dela naquele dia. Entendeu? E até hoje, essa pessoa tem uma voz linda, mas eu nunca vi essa pessoa cantar tão bem quanto aquele dia na missa diária, que foi uma quarta-feira, eu acho. Entendeu? Então é assim, não é perfeito, meus vídeos não são perfeitos, meu canal não é perfeito, mas eu deixo que a graça de Deus faça o seu trabalho. Eu simplesmente confio, né? Eu já gravei aí quase 2 semanas de vídeo, né? Tô fazendo esse vlog aqui e vai ao ar antes das 2 semanas de vídeos terem ido integralmente, né? Para vocês verem, mas eu precisava falar isso, eu precisava rezar isso com vocês, né? Não olhe tanto, já dizia Jesus a Santa Faustina, não olhe tanto para a ferramenta. Porque se você olha muito para a ferramenta que Deus escolheu, você perde a graça. Tome a graça, que é a palavra de Deus. Leia, né? Tire esse momento para estar com o Senhor, para ouvir a palavra, para ir sublinhando. Você vai ouvindo o que eu estou lendo, você vai pegando a sua Bíblia, leia junto, vá lá, sublinha alguma coisa. Quando terminar o meu vídeo, você vai lá e sublinha o que Deus quis dizer para você, você reze, sabe? Deus age. Eu sei que Deus está agindo. E eu precisava fazer esse vídeo para falar. Tenho consciência que meus vídeos não são perfeitos, mas eu tenho dado o meu melhor. Então é isso, pessoal. E que a palavra de Deus perdoe nossos pecados. Amém. Até a próxima. Tchau.